Hoje nós estamos aqui no programa de Médico para Médico para conversar com o Dr. Leandro Almeida, cirurgião plástico. Dr. Leandro, muito obrigado por ter aceito o convite. E no caso, você falou que você já tinha essa ideia quando você, sei lá, era criança, adolescente, pelo fato da família ter muitos médicos, você já pensava, já era uma coisa que já estava clara na tua cabeça, você ia ser médico. Esse desejo de ser médico já tinha. O grande problema era saber qual a especialidade seguir. Isso era algo que eu não tinha, né? Então, muitas vezes as pessoas já vão para a faculdade já bem tendenciosos, direcionados para alguma área. Eu tinha certeza que queria ser cirurgião, mas não sabia o que ainda. Desde quando você entrou na faculdade já tinha essa ideia de... Essa ideia eu já tinha, porque sempre gostei. Na fazenda gostava muito daquelas manipulações de tratar, né, o gado na hora que o corte, né, definir especificamente as linhas dos cortes das carnes, aquilo ali eu achava fascinante e sempre me identifiquei com isso. Mas na faculdade ainda não tinha definido, né, qual a especialidade seguir. E aí terminei a faculdade aqui, fui para São Paulo, né, fazer cirurgia geral lá no Hospital Santa Marcelina. Um hospital muito grande, né? Foi um outro grande desafio na minha vida, porque em Teresina a gente estava em casa, né? Os hospitais aqui eram formados por pessoas que a gente conhecia, a grande maioria, então era um ambiente muito familiar até, né? E aí você sair daqui e ir para São Paulo, na cara e na coragem, foi um segundo impacto muito grande na minha vida, que foi realmente onde eu tive que aprender muito rápido, né? Tanto a lidar com outras pessoas, como também a especialidade cirúrgica, né? Então, antes você nunca teve essa experiência de sair, de morar fora durante o período? Não tinha. Sempre então, a primeira vez foi sempre essa. fui o filhinho de papai e de mamãe, então era bem assessorado. Isso às vezes é ruim, né? Você ter uma família que lhe protege muito, né? E aí você, de uma hora para outra, ser jogado aos leões é algo complexo. No caso, você terminou o curso de graduação e aí tem, quer dizer, uma preparação para você fazer a prova de residência. Sim. Como é que você foi já direcionado para uma determinada cidade? Você fez, quer dizer, prova em vários superfícies? Como é que foi isso? Isso é interessante. No nosso tempo, até talvez a minha geração, vamos colocar assim, todo mundo que terminava aqui tinha uma missão, ir para São Paulo, entendeu? Era meio que taxativo isso. Os hospitais de maior referência estão em São Paulo, então você tem que ir para lá, né? De qualquer forma você tem que ir para lá. E assim eu fiz, foquei todas as minhas fichas lá, então tinha as provas do SUS, as provas dos hospitais, as escolas, né, propriamente dita, e foquei tudo lá, né? E passei no SUS, né? Nas escolas é sempre um pouco mais complicado, porque tem, de certa forma, tem uma dificuldade a mais, né, para ingressar. E escolhi um dos hospitais mais desejados, né, que era o Hospital Santa Marcelina, um hospital grande, com quaternário, né, que tem todas as especialidades. E era uma coisa interessante que eu queria, como eu falei, eu não sabia o que eu queria. Então, eu queria um hospital muito grande para ter a oportunidade de passar por todas as especialidades. E assim fui lá, né? Inicialmente, isso é até um detalhe, eu queria ser cirurgião gastro, eu queria fazer transplante hepático, né? Isso aqui, saí de Teresina com essa missão. E aí acompanhei lá o Dr. Marcelo Bruno, que também é do Albert Einstein, e acompanhei muito ele e vi que realmente não era para mim. Era uma vida franciscana, né, de não ter um segundo de dia livre, e eu disse, muito bonito, mas não consigo entregar tudo de mim nessas condições, né? Eu preciso de um momento de tranquilidade na minha vida para poder viver e entregar resultados também, né?
E aí, rodando, encontrei o Dr. Zé Maria na cirurgia plástica lá. E aí me apaixonei. Foi a primeira vez que eu entrei em uma cirurgia plástica, era uma abdominoplastia, e eu fiquei encantado com aquilo, aqueles detalhes de mobilização de tecidos, como funcionava a mágica de tirar tecidos, de reformar o corpo, de performar um resultado fantástico, né? Então aquilo ali foi amor à primeira vista. Mas antes disso, passar pela tua cabeça a cirurgia plástica, você pensou em Tinha essas transplante duas. hepático? Tinha, Já tinha alguma ideia sobre cirurgia plástica? A cirurgia plástica era a minha segunda opção, né? Mas também não era nada fechado. Ah, não, era transplante hepático ou era cirurgia plástica. Urologia me encantou, cirurgia vascular me encantou, mas eu precisava de uma especialidade que eu pudesse entregar resultados, que fosse uma especialidade que não fosse cansativa no sentido de você fazer sempre a mesma coisa. E na cirurgia plástica é isso. Você, mais que eu, sabe que toda cirurgia tem uma peculiaridade, não existe uma cirurgia igual. Nenhuma cirurgia é igual, é isso né? mesmo. Então isso encanta muita gente, né? E ter a oportunidade, né, de transformar vidas é algo bastante interessante. Então, nesse momento me encantei e defini, né? Não, vou fazer cirurgia plástica. Ali você bateu o martelo e a Bati cirurgia o martelo e disse, é isso aqui, é uma especialidade que vai me dar uma tranquilidade para que eu possa também ter um tempo para me dedicar à especialidade, né? Ter a capacidade de me dar uma tranquilidade também familiar, né? E uma especialidade ímpar no sentido de transformar vidas. Então, é isso aqui que eu quero. Era tudo que você queria. Aí fui para a segunda missão, né? Fazer a residência de cirurgia plástica. A terceira, né? A primeira é medicina, a segunda geral, a terceira é cirurgia plástica. A terceira é a plástica. Aí nessa eu já rodei mais, né? Porque eu sabia que era naquele tempo, né? Isso 12 anos atrás, era uma especialidade que estava muito concorrida, né? Então eu disse, cara, eu vou fazer em São Paulo, estava lá em São Paulo, queria ficar em São Paulo, mas eu vou fazer também em outros locais, né? Então fui para o FMG, né? E aí a residência de plástica é totalmente diferente da residência de cirurgia geral, um ambiente muito mais tranquilo e focado naquilo que a gente tinha escolhido. Então foram 3 anos muito especiais na minha vida, onde eu devo lembrar quase que de todos os dias desses 3 anos, né? Então conheci grandes profissionais, né? Que até hoje tenho relação, professores que tornaram-se amigos, né? E é isso, a gente tem um time, hoje nós temos todos os residentes, os professores e os antigos residentes convivem em redes sociais, né? Em um grupo, e mantém-se a amizade, né? A família, o FMG está preservado. Aí, depois disso, tem a prova de título, né? A gente terminamos a experiência da residência, que foi fantástica. Teve a prova de título, graças a Deus conseguimos o título imediatamente, né? E aí depois veio talvez a principal das provas, né? A inserção no mercado. A vida como ela é, né? Voltar à vida real. Essa talvez ninguém conta, ninguém ensina, ninguém fala. E você tem que sentir na pele para ver como é que é, né? Então essa talvez seja a maior dos desafios e continua sendo, né? Eu acho que quando a gente tiver 70 anos de profissão, ainda vai ser um desafio, o maior dos desafios, a especialidade, o dia a dia, né? Porque você precisa inovar, você precisa se reinventar a todo momento, né? Para
estar sempre entregando o melhor. Até porque a cirurgia plástica, cada dia ela se vai reinventando e você tem que acompanhar esse processo, não é isso? É interessante, Evaldo, que quando você volta, né? Você volta com muitas informações, é um turbilhão de emoções que você vive, aquele desejo de performar, aquela vontade de estar ali brilhando, e ao mesmo tempo você tem um momento de certa frustração, porque você acabou de chegar, ninguém lhe conhece, você precisa mostrar trabalho, e aquela coisa vai mexendo com suas emoções, né? Então, você tem verdadeiras ondulações de sentimentos, né, nessa trajetória, né? Eu, puxando, né, na memória, sem dúvida, tive momentos muito felizes dessa minha caminhada quando eu voltei, né? Mas também de frustrações, né? E eu acho que você aprende com esses momentos, né? Mas posso dizer com toda a certeza do mundo, eu só realmente consegui realmente ser muito feliz na minha profissão quando eu defini o propósito, né? O que é que eu estou fazendo nessa especialidade? Quando isso aconteceu, pronto, é que nem aquela virada de chave que dá aqui, você, pô, agora eu estou no caminho certo, não tem mais interrupção nessa jornada. Isso aconteceu quanto tempo depois de você ter terminado a cirurgia plástica? Aí você tem um caminho longo. Você tem 6 anos de medicina, tem 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica, aí você acaba tudo isso, faz a prova para especialista, e aí você chega no mercado de trabalho, não é nada, você tem que começar tudo de novo. E aí nesse período, você terminou a cirurgia plástica, você fez toda a tua aprendizado. Até quando que você realmente chegou a definir esse propósito? Se você puder contar para a gente qual foi esse propósito para dar essa virada na chave. Quando você volta com o objetivo de, especificamente, cada um tem a sua história, né? Eu voltei, eu logo casei, né? Tive que construir a casa, muitas despesas. Isso naquele foi logo momento. junto com o retorno, já casou. Então eram duas situações para você administrar. Já cheguei casando, tendo que mudar de casa, comprar isso e aquilo. Então, naquele momento, eu fiquei muito dividido, né? Nesse sentido de ter que trabalhar, me dedicar àquela minha especialidade que estava começando e uma mudança gigantesca de vida pessoal, né? Que também estava começando. Então, aquilo ali meio que dividiu um pouco o meu foco, né? E aí isso aí passou uns 3 ou 4 anos até a coisa acalmar. Quando acalmou, aí eu pude me dedicar novamente 100% à especialidade. E aí qual foi a tal da virada de chave? Antes eu ficava buscando, assim, preocupado com o meu volume de atendimentos, volume de cirurgias e aquilo me consumia, né? E aí o que eu percebi? Que não era assim, que era justamente o contrário, né? Se você entrega o 100%, se você entende que a sua especialidade é responsável por uma transformação de vida fantástica nas vidas das pessoas que lhe procuram, você tem que esquecer tudo, passar uma borracha em cima de tudo e se dedicar 100% àquela pessoa, entendeu? E não é um número, é o paciente, é a história, é cada paciente que chega até você. Então hoje eu reduzo muito o número de atendimentos porque realmente eu quero conhecer cada um dos meus pacientes. Eu quero entender a história do começo ao fim e poder transformar a vida daquela pessoa, porque a gente tem certeza do nosso poder, né? Então, quando eu percebi o poder que eu tinha, aí a coisa virou. E essa é muito interessante, a questão de você conhecer a história do paciente, que realmente é isso. A gente tem nós somos treinados e esse dom que Deus deu de transformar a vida das pessoas. E às vezes eu observo, às vezes eu estou no shopping, ou na praia, passa um paciente que eu sei o que eu fiz ali, né? Aí você vê o poder daquela mulher, o empoderamento que ela tem. Às vezes são detalhezinhos. Eu lembro da história, eu conto sempre essa história, que foi uma paciente que eu fiz uma rinoplastia. Ela tinha uma hipertrofia aqui no dorso, alguma coisa, que eu tirei, sei lá,
2 gramas de cartilagem de osso que eu tirei aqui, quer dizer, mas aquelas 2 gramas fez uma modificação fenomenal na pessoa. É isso que e eu me lembro que quando eu dava aula de preceptor na residência cirúrgica geral da hospital estadual, eu fazia muito isso com meus residentes. Eu pedia, eu quero que você vá no leito 202 e colha a história do paciente lá e me traga. Aí ele ia lá, entendeu? Colhia a história e trazia, né? Paciente, 22 anos, teve cirurgia tal, fez apendicectomia, eu digo, sim, é a história dela. Como é que ela chama? Ela tem filho, ela é casada, ela mora onde? Entendeu? Ela tem pai, ela tem mãe. Então, a pessoa, isso é parabéns para você, que você realmente contempla essa história do paciente, que as pessoas às vezes vê só o quadro clínico e não vão atrás de saber que ali realmente tem uma pessoa de trás de todo aquele procedimento que precisa ser transformada. E foi aí sem dúvida que a chave virou. Então, hoje em dia eu sou muito feliz, muito realizado. Lhe falo sinceramente que não penso em volumes, entendeu? E por incrível que pareça, isso melhorou muito, até de forma, falando financeiramente, as coisas melhoraram muito porque a gente aumentou o nível do nosso trabalho, porque quando a gente dedica de muita paixão àquilo ali, quer queira, quer não, é mais visível o resultado, fica mais interessante e a coisa caminha muito mais tranquila, né? E aí vem uma quarta etapa, não é isso? Que é você agora é preceptor, você ensina, você hoje é a residência, professor preceptor da residência de cirurgia plástica do Hospital Universitário, atualmente é o chefe? Isso, ainda estamos lá na chefia. E aí é outra etapa onde você vai ensinar, quer dizer, já é um processo um pouquinho diferente, que você está ensinando aquilo que você aprendeu e formando novos residentes. Como é que fica isso na tua vida, doutor Leandro? Evaldo, na verdade, eu sempre brinco que a gente faz aprender, né, com os residentes lá, e é uma troca diária de informações, né, onde a gente tenta, né, já passar uma ideia filtrada, né, de toda essa caminhada que a gente já teve. Eu acho que quanto mais verdadeiro, quanto mais correto a gente for em tentar transmitir o melhor, a gente termina aprendendo bastante, né? Então, lá para os nossos residentes, eu tento passar isso, essa ideia que a gente tem da especialidade, né? O respeito que a gente tem por essa especialidade tão importante, que transforma tantas vidas, né? E dar esse valor, essa medida para os residentes. E na tua clientela hoje em dia, doutor Leandro, quer dizer, existe algum tipo de cirurgia que as mulheres procuram mais fazer? Acontece meio que de forma involuntária uma seleção, né? Porque a gente precisa meio que se subespecializar. Não tem como, como a gente falou, a especialidade é muito ampla, né? Ela mexe do dedinho do pé até o cabelo, então é muito amplo. E a procura dos pacientes é cada vez por melhores resultados, né? Então, a gente realmente procurou se aperfeiçoar em algumas áreas. Eu costumo dizer que eu tenho 3 focos principais, né? Um é contorno corporal, outro é prótese de mama e outro é rinoplastia. São 3 especialidades, 3 cirurgias que eu tenho me dedicado cada vez mais, né? E tenho investido cada vez mais em informação. Um outro detalhe é que a gente não pode parar nunca, né? Você, estamos em constante aperfeiçoamento. E eu falo sempre também para os meus pacientes, uma coisa que eu sempre falo. Você nunca vai ver o Dr. Leandro operando a mesma cirurgia passados 1, 2, 3 anos. Porque a gente precisa estar sempre evoluindo para poder entregar o melhor para os nossos pacientes, né? Então, não abro mão dessa constante evolução e atualização. E com essa nova tecnologia, a gente observa muito que, principalmente dessa pandemia, quer dizer, houve um crescimento muito grande dessas novas tecnologias e o mundo passou por uma transformação digital muito acentuada. Isso aí alterou um pouco a visão da cirurgia plástica, a visão do paciente em relação à cirurgia plástica? Com certeza absoluta, Evaldo.
praticamente os pacientes que vêm até a minha pessoa já vêm com todas as informações, né? Já vem muito bem informado sobre as cirurgias, né? E isso é muito bom hoje com as mídias sociais. A gente tem a oportunidade de fornecer muito conteúdo, né, para os pacientes, para as pessoas interessadas. Eles se alimentam muito bem dessas informações e já nos procuram com muito foco, muito determinados, muito cientes do que querem, né? E até um filtro interessante que quando o paciente chega no consultório com dúvidas até sobre o que operar, não é o momento de ser operado, né? Então, alguns pacientes dizem, doutor, o que você acha, o que eu preciso de cirurgia? Não é, esse não é o seu momento, pensa um pouquinho mais e depois você procura a gente, né? Mas quando o paciente vem muito focado, muito determinado, esse é o melhor paciente porque tem tudo para evoluir bem, porque ele tem o conhecimento do procedimento, tem o respeito pelo procedimento, né? E certamente já se programou com pós-operatório, com todo o planejamento detalhado. Então esse é o paciente ideal. Ele chega mais pé no chão, sabendo o que vai acontecer, ou ainda ele chega muito na nuvem, esperando ali o milagre, que aconteça um milagre na cirurgia plástica? Qual a sua percepção? Então, as redes sociais, ela pelo menos na minha percepção, tem me ajudado muito. Em qual sentido, Evaldo? Quando a gente define o nosso público, meio que a gente consegue se conectar com os pacientes, né? Então, antes a gente tinha só uma opção, era operar um paciente e o boca a boca correr e você ter outros pacientes para compor, né, os novos pacientes. Hoje a gente tem as mídias sociais, que terminam criando esse link muito pessoal, mesmo à distância, mesmo virtual, e você filtra o seu público. Então, assim, quem me procura é basicamente as pessoas que eu falo nas redes sociais. O meu público, por exemplo, são normalmente mães com prole definida, que querem uma melhora do contorno corporal e por aí vai. Então, assim, para mim, chega muito pacientes bem conscientes e orientados. Se você tiver a oportunidade, né, de fazer esse filtro, né, e meio que selecionar o seu público, é a melhor situação, né? Mas é claro que a gente tem pacientes complexos, né, que o cirurgião tem essa capacidade, né, de ser um pouquinho de psicólogo também, né? E quando a gente consegue diagnosticar, aí é melhor não operar não, né? E nessa tua vida profissional, Leandro, a família, constituir família, trabalhar, ela é uma coisa que atrapalha, ela ajuda? Onde é que fica a família nesse processo todo profissional? Ela fica no centro, é a minha fonte de inspiração e ao mesmo tempo fonte de energia, né? É dali que eu tiro a energia para seguir nessa caminhada, nessa nossa luta diária, né? Hoje em dia, a minha esposa me ajuda muito, inclusive com tomada de decisões importantes, em gestão, em planejamento, né? Programações que a gente tem ao longo do mês, né? Ela me ajuda bastante. E meus filhos ali tenho dois filhos, né? O José e o Leandrinho, o Leandro Filho, e sou extremamente realizado. Eu só tenho a agradecer a Deus pela saúde deles, né? Pela família que a gente está construindo, né? Meus pais, pela saúde da minha família como um todo. E é isso, está no centro. E a esposa, ela é da área de saúde ou ela lhe completa? Então, a Ilane, ela é médica, cardiologista, né? É de uma família de médicos. O pai dela é médico, tem um hospital aqui. E ela, por ser cardiologista, ela trabalha diretamente comigo, né? Faz praticamente todos os pré-operatórios, né? E também, como eu falei, participa do planejamento estratégico, né? A gente tem algumas campanhas, né? Participa da relação com os pacientes no pré e no pós, treina os nossos funcionários, né? Puxa a orelha
quando precisa, porque a gente, como está focado muito em cirurgia, né, essa parte administrativa fica meio que com ela. Então ela está bem dentro, bem dentro. Eu acho que nesse período de pandemia, eu acho que foi uma coisa que ficou muito forte, né, todo esse processo foi exatamente o fortalecimento da família, que todo mundo foi obrigado, pela circunstância, a voltar para a família e perceber, quer dizer, o quão importante é esse alicerce familiar para todo o processo. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com você nessa pandemia? Com certeza. Para a gente, ela foi um pouco a mais, porque a Ilane, nessa pandemia, ela estava grávida, né? Ela passou o último mês da gravidez dela com Covid, né? Então, foi uma situação bem complexa para a gente, porque ela estava no último mês de gestação do Leandro Filho, e com Covid. Então, foi complexo, mas assim, a gente reuniu forças, né? Fomos bem... a gente é muito apegado a Deus, e ela muito mais ainda, né? A família dela. E foi tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo, mas foi desafiador, e a gente vai ter essa história para contar da pandemia também. Conversamos aqui com o Dr. Leandro Almeida, cirurgião plástico, vocês viram o grande ensinamento que nós aprendemos aqui, vamos continuar aprendendo muito com ele. Obrigado, Dr. Leandro, por essa participação. Eu que agradeço, Evaldo, e parabéns aí pelo projeto.